As principais pragas que temos ultimamente mais preocupantes no montado é o plátipo. Podemos dizer que ultimamente tem evoluído muito esta praga nos nossos montados. O plátipo é provocado por um inseto que tem um nome característico, que é um inseto ambrósia, em que ele produz os próprios fungos na madeira dos quais se alimenta. Provoca a mortalidade do sobreiro. Ele normalmente ataca árvores que ainda estão bem vegetativamente, faz umas galerias profundas ao nível da madeira e essas galerias facilita a evolução da praga dentro da árvore, provocando a sua morte. A árvore, após o ataque com plátipo, a sua mortalidade é rápida, entre 3 a 18 meses. A principal preocupação dos produtores florestais é que não percebem que a árvore está atacada pelo plátipo. Só quando o inseto adulto sai e deixa uns orifícios com um serrinho cor de laranja, é que nós percebemos que a árvore está atacada. O controle pode ser feito através de armadilhas, colocar armadilhas escadas com feromona para atrair os machos. Não acaba com a população de plátipo, mas diminui muito a quantidade de insetos. As outras medidas são medidas culturais, em que uma árvore atacada pelo plátipo deve ser cortada imediatamente, todos os sobrantes dessa árvore devem ser eliminados do montado, levados para fora da propriedade, os cepos que ficam devem ser tapados com terra ou então desinfetados com inseticida ou com cal viva, ou então tapados com areia, para que todos os insetos que estejam ao nível do cepo morram. Também há uma maneira que é tapar os cepos com um plástico preto para fazer a solarização. É um inseto que é atraído pelos compostos voláteis que são emitidos pela árvore após o descortiçamento e, em ataques muito grandes de plátipo, pode-se pensar num adiar o descortiçamento. Por isso é um inseto muito preocupante, é uma praga que nos está a preocupar nos nossos montados. As doenças que mais nos preocupam a nós proprietários e produtores florestais são duas, que é a fitóftora, que é a doença das raízes do sobreiro, e o carvão do entrecasco. Começando na fitóftora, é uma doença que provoca o apodrecimento das raízes, as raízes mais finas. O sobreiro é uma árvore imponente, mas tem um conjunto de raízes finas a 20 cm de profundidade, e é dessas raízes finas que o sobreiro se alimenta. E a fitóftora, que é um pseudofungo, um homiceta, provoca o apodrecimento dessas raízes, e ao provocar o apodrecimento dessas raízes, inibe a absorção de água e nutrientes. A fitóftora normalmente aparece em solos mais úmidos com tendência para encharcamento, e às vezes o sobreiro até pode ter sintomas parecidos com os desta doença e não ser. Por isso, para haver uma certeza que existe fitóftora no nosso montado, temos que fazer o despiste. E do que é que consta o despiste? É fazermos umas análises de solos e raízes e mandar para a análise para se fazer o despiste, para termos a certeza se é fitóftora ou não. Os sintomas são os chudados ao nível do tronco, a árvore entra numa decrepitude e começa a perder as folhas, ou então morre com as folhas agarradas. E há outro sintoma também, que é, normalmente ataca por mancha, como é um fungo, como as raízes normalmente contactam umas com as outras, aparece por manchas, não aparece normalmente isolado. Em termos de prevenção e controle, se nós vivêssemos num mundo perfeito, era isolar as áreas que têm fitóftora, não haver acesso tanto do ser humano como do gado, que faz o pisoteio e que leva fungos nas patas para outras áreas, não haver entrada de tratores, num mundo menos perfeito que é o nosso. Há algumas maneiras, que é promover a vitalidade do sobreiro, através de melhorar a saúde do solo, a fertilidade do solo, a estrutura do solo, tentar não pastorear com tanta intensidade aquelas áreas, ajudar um bocadinho à sanidade e à parte vegetativa do sobreiro. Em termos de gestão de sob coberto dos matos, há matos que são hospedeiros da fitóftora, que nós conhecemos, que é o sargaço
e a esteva, e há outros que não o são, e esses outros é que deveriam ficar, como por exemplo o rosmaninho, a urze branca, a mariola, o trovisco. São matos que poderiam fazermos essa seleção, ficarem os que não são hospedeiros e tirarmos os hospedeiros. O carvão do entrecasco normalmente não mata o sobreiro, vem já numa fase, num estádio grande de decrepitude, já está em mau estado vegetativo e aparece o carvão do entrecasco. É um fungo, como o seu nome indica, está junto, faz o fendilhamento da cortiça e fica junto ao entrecasco. Não há muito a fazer. As práticas culturais é, quando se corta sobreiros com carvão do entrecasco, tirar todos os sobrantes para fora da exploração também, ou queimar, juntar esses sobrantes que têm carvão, que normalmente são as pontas mais secas do sobreiro, queimar esses ramos e raminhos que têm carvão do entrecasco, ou então tirar para fora da exploração. Ultimamente já estamos um bocadinho mais preocupados também com esta doença, porque tem aparecido em árvores jovens, em plantações jovens e em árvores jovens, e aí provoca mesmo a morte dessas árvores. Por isso nós que estamos a apostar nas plantações novas, na regeneração natural, muitas vezes o carvão do entrecasco ataca essas árvores.